Olá, tudo bem com vocês? Muito obrigada por estar aqui no meu canal. Eu sou Flaviane Nova Ventura e hoje eu vou contar pra vocês como eu conheci o meu noivo gringo. Bora lá? Bom, gente, então é uma longa história pra contar, mas eu quero deixar bem claro aqui que isso fluiu naturalmente. Isso foi há 2 anos atrás, bem no iniciozinho da pandemia, ainda não tinha a pandemia global. Estava tudo parado, tipo, na Europa e tudo mais, na China, mas aqui ainda estava tudo fluindo normalmente, as pessoas estavam. Teve até carnaval esse ano, eu lembro muito bem. E eu conheci ele nessa fase ali perto, um pouquinho antes do carnaval. Foi quando a gente se tornou mais próximos assim de conversar, mas eu lembro que o início da conversa foi um pouquinho antes. Tá, vou começar do início. Eu tinha tido alguns relacionamentos aqui, eu estava frustrada com os brasileiros porque eu sempre me decepcionei, então eu resolvi conhecer pessoas fora do país. Eu falei, vou conhecer outras culturas, né? Vai que dá alguma diferença, eu me sinto melhor e tal, porque é cultura diferente, acaba que pensamentos se tornam diferentes em algumas coisas, né? Não deixam de ser mesma genética, homens e tal, mas dá diferença entre um e outro, né? Quem conhece sobre cultura sabe sobre isso. Então, eu estava decepcionada com alguns relacionamentos antigos e eu falei, vou procurar um site de relacionamentos para conhecer alguém. E eu fui lá, pesquisa daqui, pesquisa dali, comecei a olhar vídeos no YouTube e tal, vídeos basicamente parecidos um pouco com esse, falando sobre como encontrei meu namorado gringo e tal, qual site, tudo mais. E eu vou contar pra vocês qual foi o site também. Espere, garotas e garotos. Então, eu estava lá pesquisando, veio uma luz na minha mente e disse, entra nesse site, porque os outros eram aplicativos. E eu tinha um celular tão ruim, quer dizer, eu tenho nele, tá aqui ainda, tá sobrevivendo, mas tipo, ele não cabia mais nada, tipo, eu não conseguia baixar nada nele, então não adiantava ser um aplicativo, não podia ser aplicativo. Aí eu comecei a pesquisar sobre sites e tal, e eu encontrei um site muito bacana que você faz login lá no Google e tal, você pesquisa no Google, faz login, então não enchia a memória do meu celular e foi essa solução, né? Entrei lá, primeiro dia, botei minha fotinha e tal, tudo bem. Aí algumas pessoas vieram mandar solicitações e tal, e eu meio relutante porque eu não queria ir pra Europa, não tinha muita vontade, eu queria conhecer as pessoas e tal. Então eu conheci várias pessoas, eu conheci italianos, franceses, Portugal, e eu não me adaptava com ninguém, tipo, nada. E alguns americanos, gente boa, que viraram meus amigos e a gente se falou por muito tempo. Tenho ainda alguns contatos, alguns já se casaram, olha como o tempo voa, né? Então, eu estava lá e tal, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, era um canadense. Eu nunca tinha pesquisado sobre o Canadá antes, eu sabia que existia Canadá, lógico, né? Que era muito frio pra mim, na minha memória era só gelo e eu nunca tive vontade de estar lá e tal, tudo bem. Então eu comecei a conversar com essa pessoa, falava em português e eu pensei, um brasileiro que foi viver fora e tal. E comecei a conversar, de boa, e durante a conversa eu perguntei, você era da onde aqui no Brasil, de qual estado e tal? Ele, não, eu não sou do Brasil, eu sou do Canadá. E eu falei, sim, eu entendi, só, mas eu quero saber, tipo, onde você nasceu? Aí ele, sim, eu nasci no Canadá. E eu falei, ok. Então eu pensei, deve que os pais dele era daqui e foi pra lá.
E foi essa confusão, tipo, eu pensando que era e tal, e ele tentando me explicar que não, que eles são de lá e ele é de lá e tal. E eu achei muito estranho, isso me parece suspeito. Mas eu deixei a conversa rolar e tal. E chegou um momento que ele se apegou muito a mim e todos os dias começou a me mandar mensagem: bom dia, o que você está fazendo, o que você comeu, se você, o que você fez hoje, como você está, se está se sentindo bem, se não tá. E ele começou a se preocupar com coisas e eu comecei a contar da minha vida pra ele, me abri mais e falei que eu tinha 2 filhos, contei um pouco da minha história e tipo, é porque era pra ser, porque nós nos conectamos profundamente nesses momentos que a gente falava sobre nós, sobre nossa vida, porque eu não sei, no início eu acho que pra ele também era tipo uma brincadeira, tipo, conhecer mesmo pessoas, era o que eu estava fazendo e ele também queria conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes e tal, e como ele estava aprendendo o português, ele já estava bom para falar português, mas ele queria mais pessoas para poder conversar e tudo, então foi esse o intuito, bate-papo, bate-papo. E ficamos assim, passou o carnaval no Brasil, eu lembro que ele ficava animado querendo saber como é e tudo. Eu falava, eu não participo, mas é assim e tal. Eu começava a contar sobre nossa cultura pra ele, sobre comida, e ele super interessado com tudo. Então o tempo foi passando, chegou a pandemia. Aí todo mundo em casa, eu comecei a ficar bem mal, porque antes eu trabalhei vendendo doces, né, fazia brigadeiro gourmet, e eu ainda tava, tipo, no primeiro ano fazendo meus doces, então ainda não tinha engajado, e eu andando nas ruas de sol a sol, chegou uma época que eles proibiram o pessoal sair nas ruas para venda, não podia sair, eu não conseguia ganhar dinheiro, foi uma confusão. E aí eu fiquei muito triste e essa fase foi que eu senti que realmente ele era a pessoa certa, porque ele me deu muito apoio. Ele me deu muito apoio, assim, tipo, ele não duvidou do que estava acontecendo, igual muitas, né, acontece muito por aí. Ele sempre esteve do meu lado, me dando conselhos, não mantenha fé, tenha fé, e nós somos da mesma religião, isso também ajudou muito, porque nós temos a mesma conversa, sabe? Temos a mesma visão política, religiosa, essa harmonia que a gente foi descobrindo um com o outro. Então tudo bem, eu vou adiantar para não ficar longa a história. Passamos a pandemia, toda essa confusão, e acabou que no finalzinho ali da pandemia eu já tava querendo voltar às ativas, meus filhos em escola, e começou a falar, coloque seus filhos na aula de inglês, faça o passaporte, você tem passaporte? Eu falei, não tenho passaporte, eu nunca saí do Brasil e tal, então eu não tenho e tudo mais. Ele faz o passaporte e tudo. E aí foi engraçado porque no final do ano, em dezembro desse mesmo ano, a gente se distanciou. A gente ficou, acho que uns 2 meses sem se falar direito, quase não se falava. E quando voltamos dessa distância um do outro, ele voltou decidido. É com ela que eu vou me casar, eu quero namorar com ela e tal. E eu lembro perfeitamente que eu já tinha dado um gelo nele, não tava falando muito mais, porque ele não tava dando mais tanta atenção, então eu larguei pra lá e segui minha vida. Foi meu aniversário em abril do outro ano e ele me pediu em namoro. Ele falou, Flávia, você quer namorar comigo? É sério, de verdade. E a gente vai agora pensar juntos o que nós vamos fazer e tudo mais. Aí eu pensei, não, tudo bem, vamos sim. E aí foi quando eu comecei a entrar no processo de passaporte e tudo mais. Eu não sabia nada, eu só pesquisando no YouTube e tal. Todo esse processo e tudo, fiz meu passaporte, eu ainda tinha que fazer dos meus filhos, mas aí eu fiz o meu porque a intenção dele era que eu ficasse 15 dias lá, dias de férias dele, pra conhecer o país, pra ver se eu gosto do país, se eu gostava
e se eu iria viver lá ou não, se eu queria ou não. Então eu peguei, arrumei minha documentação, entrei com o processo de visto. E só que, tipo assim, aí já tinha passado um ano. O primeiro ano foi o ano, né, o primeiro ano de pandemia, aí foi o segundo ano de pandemia, foi esse. Quando foi o final do segundo ano de pandemia, eu fiz meu passaporte e tal e tal. Só que ainda assim, não rolou. E quando foi esse ano que nós estamos agora, 2022, já tava tudo certo, foi pra lá, ele comprou passagens, ele deixou tudo reservado, pegou férias e tal. E aí aconteceu que atrasaram meu visto, não me entregaram o visto, e 15 dias de férias que ele tirou e tal, então ia ser longe um do outro e eu desanimei nessa hora. Falei, eu acho que isso não vai rolar, é muito complicado ficar longe e tal. Desanimei total, falei, não vai dar certo. Mas ele sentiu isso, ele viu que eu tava bem desanimada e tal. Aí o que ele fez? Chamou o pai, a mãe, pegou as malas, tudo e veio pro Brasil, encontrou comigo, nós fomos pro Rio de Janeiro, conhecemos Rio de Janeiro porque eu também não conhecia, porque eu sou de Minas Gerais, meu sonho era conhecer Rio de Janeiro. E eu não conhecia, mas aí ele veio, a gente foi, conheceu meus filhos foram com a gente, foi uma viagem maravilhosa. Se eu conseguir, eu vou colocar as fotos aqui dessa viagem, foi perfeito. Nossa conexão era tipo, desde o início, sabe, aquela conexão maravilhosa, e a gente não teve problemas. Foram 2 anos conversando online até a gente se encontrar. Então a gente tinha muita intimidade um com o outro já, então foi muito bom. No penúltimo dia, antes dele ir embora, ele me pediu em casamento. E foi muito lindo esse dia, eu vou contar aqui no outro vídeo pra vocês, foi muito lindo. Os pais dele são maravilhosos, super acolhedores, só tem ele de filho. E, gente, foi isso, tá sendo uma história maravilhosa. Tem 20 dias nem 20 dias, tem 17 dias que ele foi embora de novo, né? Tipo, ele tava aqui até o mês passado, em agosto, e ficou aqui 15 dias comigo, com meus filhos, e foi embora por causa do trabalho, né? Não dá pra ficar muito tempo. E agora eu tô já com saudade dele, tô aqui gravando esse vídeo pra contar pra vocês, relatar como foi, como conheci ele. Talvez eu não expliquei direito, porque às vezes eu começo a me embolar aqui na emoção. Mas eu quero mostrar também pra vocês que quando é pra ser, de alguma forma as peças se encaixam, sabe? A gente fala muito assim, como é maravilhoso a nossa conexão. E uma pessoa que estava tão longe de mim, e ele ter essa vontade de falar o português, e ele saber comunicar comigo, ele saber dizer o que ele sente, a gente troca sentimentos, e isso fez tudo ficar muito forte. Antes de mim, ele conversou com algumas pessoas aqui que não sentia essa mesma conexão e tal, mas aprendendo o português e tudo mais. Mas a que foi de verdade mesmo, a pessoa certa mesmo, você vai saber quem é essa pessoa certa, sabe? Você não vai ter dúvidas, tudo vai fluir com tranquilidade, com paz. Agora a gente tá num novo processo, que é do meu casamento, né? Pra eu ir pra lá, ou a gente pensa em se casar aqui no Brasil, porque o Brasil é maravilhoso e eu quero ter essa recordação, sabe? Pra minha vida, com os meus amigos, minha família, e vai ser maravilhoso, assim. Ele pensa também da mesma forma, ele amou o Brasil, ele amou nossa cultura, então vamos ter um casamento por aí em breve, no próximo ano, 2023, não sabemos o mês ainda, mas vai sair. E eu voltei a fazer meus doces, agora eu tô voltando aos pouquinhos à minha vida, porque eu preciso também
juntar uma economia aqui pra ter, né, pra mim, pra meus filhos e tal. E vai dar tudo certo, se Deus quiser, já deu certo. Glória a Deus, aleluia. E eu tô muito feliz, gente. Eu tô aqui gravando com vocês, eu fico emocionada, eu fico meio assim, meus primeiros vídeos, então se não deu muito certo, gente, vocês me perdoem. Um dia vai dar certo e eu tenho muita vontade de compartilhar isso com vocês, porque tá sendo maravilhoso. A gente já tem muita coisa ruim nesse mundo, vamos compartilhar coisas boas. É lógico que tem as partes ruins, eu fico aqui, às vezes eu choro, eu sinto saudade, eu sinto falta, muita coisa. Mas eu ainda tenho muita coisa legal pra dividir com vocês, eu vou mostrar as fotos, vão conhecer meus filhos, tem vídeos dos meus filhos aqui, meus primeiros vídeos brincando com os meus filhos e tal. Naquela época eu já conversava com ele, mas eu nunca tinha falado sobre ele. E eu vou mostrar pra vocês aqui meu anel. Olha se vocês veem. Esse é o anel de noivado. O anel de noivado. Foi muito rápido, assim. Eu até pensei que não seria agora, que ele iria me pedir em casamento, que seria quando eu fosse pra lá, né? Mas tudo é no momento certo, quando Deus coloca aquele momento na nossa vida, é pra ser, e tudo depende de Deus. Então eu agradeço a Deus por tudo e divido com vocês essa história linda de amor. Espero que tenha gostado, gente. Eu acho que ficou um pouco longa, mas eu vou resumir nos próximos. Um beijão, abraço no coração, tchau, tchau.